Olá, boa tarde, turma do quarto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robério, prática de ensino para mais uma aula, né? Começando a nossa segunda unidade, né, com conteúdo, onde eu postei só alguns avisos, né? E qual será o nosso conteúdo? Estou colocando um conteúdo paralelo à disciplina, né? A educação, tesouro a descobrir, né, que é o relatório da Unesco, liderado pelo filósofo francês Jacques Delors, que estabeleceu metas para a educação no século XXI. Eu escolhi o capítulo 7, os professores em busca de novas perspectivas. Por quê? Esse momento que nós vivemos, o mundo vive, em alguns outros lugares já estão bem mais avançados do que o nosso país, né? Mas porque são essa perspectiva. O mundo hoje urge por aula presencial porque sabe da urgência e também sabe do papel fundamental do professor em sala de aula. A presença física do professor, ela é, antes de mais nada, importantíssima. O calor humano, o estar junto, isso é insubstituível. Isso é imprescindível. Por mais que as tecnologias tenham alcançado um patamar que atinja praticamente todos, mas esse calor humano ainda é e continuará sendo a grande chave para a interação. E isso na educação é, antes de mais nada, o ponto principal. Estamos lutando muito, mas infelizmente ainda não é o que desejaríamos ser, né? Então, os professores em busca de novas perspectivas. Tem 4 pontos fundamentais: a escola aberta ao mundo, as aspirações e responsabilidade, ensinar uma arte, uma ciência, a qualidade dos professores. Eu vou colocar a imagem aí para vocês verem a nossa introdução. Educação, tesouro é descobrir, os professores em busca de novas perspectivas, escola aberta ao mundo, aspirações e responsabilidades, ensinar uma arte e uma ciência, qualidade dos professores. Então veja bem, né? Então essa parte da educação, tesouro a descobrir, essas perspectivas é o que nos coloca hoje frente a esses desafios, a esses novos desafios, né? De lidar com as tecnologias que grande parte de vocês, alunos e as crianças, detêm. E nós, parecem ainda vivemos no período Jurássico, não entendíamos bem muitas tecnologias e tivemos que nos inovar rapidamente porque tínhamos que dar uma resposta. E nas deficiências, estamos dando essa resposta. Então, outro dia eu publiquei, né, no Instagram um cachorrinho, né, simbolizando o professor todo tímido. Alguém pode me ajudar aqui com o retroprojetor? E nesse período de 2020 ele já estava lá, um pitbull, né? Olha, hoje tem aula no Zoom, hoje vou apresentar isso, já botei material, porque a necessidade. E nós, seres humanos, somos muito isso, né? De lidar com essas necessidades. E principalmente quando elas batem a porta, olha, você vai ter que fazer isso, ou a coisa não vai. E aí vai, né? Então, preste bem atenção na tela aí, o que eu coloquei aí de Jacques Delors, né? A contribuição dos professores é crucial para preparar os jovens, não só para encarar o futuro com confiança, mas construí-los eles mesmos de maneira determinada e responsável. É desde o ensino primário e secundário que a educação deve tentar vencer estes novos desafios, contribuir para o desenvolvimento, ajudar a compreender e, de algum modo, a dominar o fenômeno da globalização, favorecer a coesão social. Veja bem, né? Então, quando ele favorecer a coesão social. Então, lutar contra a globalização, não há mais como lutar contra a globalização. É você se inserir dentro dela, desse processo de globalização. E a educação, ele é um sistema que está aí com a educação à distância,
com a educação remota que nós estamos agora. Estou preparando esse vídeo agora para vocês, né? Vocês olham, mais um, né? Mas veja bem, é esse processo que nós estamos nos reinventando a cada dia. E quando o Jacques Delors, quando ele colocou o relatório, né? Tem o relatório dele e o de Morin, justamente por isso, porque é a questão da inserção social, da coesão social no mundo globalizado, competitivo. E a educação à distância tem muitos, né? Eu fiz a minha primeira graduação semipresencial, a minha primeira pós semipresencial, né? Estou fazendo um agora à distância, na Universidade Federal de São Paulo. Então isso não é mais algo distante. Por isso a questão das tecnologias devem ser muito, mas muito mesmo, importante. E temos que nos adaptar a isso. Não é isso? Vamos para a tela e vamos ver aqui. Professores em busca de novas perspectivas, a escola aberta ao mundo. Assiste-se quase por todo lado, desde alguns anos, a um desenvolvimento espetacular da informação, que no que diz respeito às fontes, que é a capacidade de difusão, cada vez mais as crianças chegam à escola transformando consigo a imagem de um mundo real ou fictício, que ultrapassa em muitos os limites da família e da comunidade de vizinhos. As mensagens mais variadas, lúdicas, informativas, publicitárias, transmitidas pelos meios de comunicação social, entram em concorrência ou em contradição com o que a criança aprende na escola. Estas mensagens surgem sempre organizadas em rápidas sequências, o que, em numerosas regiões do mundo, tem uma influência negativa sobre a capacidade de manter a atenção por parte dos alunos e, portanto, sobre as relações na aula, passando os alunos menos tempo na escola do que diante da televisão. A seus olhos é grande o contraste entre a gratificação instantânea oferecida pelos meios de comunicação, que não lhe exige nenhum esforço, o que lhe é exigido para alcançar o sucesso na escola. A escola aberta ao mundo. Então, nesse texto que eu coloquei aqui, do Jacques Delors também, o que é que se coloca, né? A escola, ela está cada vez menos atrativa, por isso, nós, professores, né? Nós, às vezes, nos mantemos no tradicionalismo sem muita inovação. Quando ele coloca a televisão, né, ele está colocando de um período que esse livro aí já tem mais ou menos uns 20 anos, né? A internet, os jogos, a Netflix, a criança chega com uma gama de informação. Vocês têm uma informação que já estão saindo do curso do magistério muito grande. Informação não é sinônimo de conhecimento, mas todo mundo tem informação. E agora, nessa pandemia, o que se deu de remédio contra a Covid foi inúmeros, né? Receitas mirabolantes. Até beber água jogava o vírus para o suco gástrico e o suco gástrico destruía o vírus. Nossa! Seres microscópicos, não chega nem lá no suco gástrico. Então veja bem, essa questão hoje e essa escola aberta, ela está aberta e está trazendo para dentro da escola uma série de outros de problemas, como drogas, prostituição, porque eles estão sendo aliciados. Que a escola ela está aberta. E a televisão, a internet e esses meios que são mais interessantes porque trazem coisas que chamam a atenção do que eu estou na frente de um quadro branco. E isso muitas vezes não chama a atenção da criança. Além de um outro problema maior. A pouca interação que muitos professores têm com seus alunos. Que nós temos com vocês. Né? E agora né,
um ano e 6 meses, que nós não nos vemos diretamente, a não ser de forma esporádica. Eu tenho turmas que eu não conheço aluno, não conheço um aluno. E hoje, para muita gente, coloca no perfil fotos que a gente não conhece. E a gente fica sem conhecer. Fotos com desenho animado, figurinhas, né? Então isso, a escola aberta ao mundo, ela tem que se abrir também para essas tecnologias, para as coisas que chamam a atenção nesse processo complexo chamado ensinar. Veja aí na tela a aspirações e responsabilidade, né? O que é que ele diz aí? A competência, o profissionalismo e o devotamento que exigimos dos professores fazem recair sobre ele uma pesada responsabilidade. Exige-se muito deles as necessidades a satisfazer parecem quase limitadas. Em muitos países, a expansão quantitativa do ensino resulta muitas vezes a falta de professores em turmas superlotadas, com as consequências de pressões sobre o sistema educativo. Olha, então, essas aspirações e responsabilidade, nós temos essa responsabilidade, como eu coloquei agora, né? Manter uma escola em remoto é muito difícil. Vocês que estão para sair do magistério, futuros professores, vão entrar numa graduação, eu não sei bem, mas vamos falar de educação, que é o que nos remete isso hoje, né? Então, se vocês fossem para o estágio, que não é presencial, vocês teriam que elaborar algo que chamasse a atenção dessas crianças. Por isso que nas minhas aulas eu costumo colocar, eu mesmo falando aqui, do que está mostrando imagem, justamente para se mostrar um pouco essa finalidade, né? Pelo menos vocês me veem com essa cara, essa carcaça aí, que de belo não tem nada, mas nós temos que fazer alguma coisa para que as coisas andem, né? E prática de ensino, por isso que essa prática, né, essa teoria que nós estamos levando para você, e essa nova perspectiva é justamente isso. Você buscar, às vezes, coisas simples, mas que chamem a atenção. Coisas simples que se interagem com essas crianças. Então, e lidar isso com essa responsabilidade, ela é muito, mas muito responsável por dar andamento ao ensino, né? Então, olha, vai ter aula remota, você vai ter que gravar um vídeo, você vai ter que fazer algo explicativo, você vai ter que mostrar algo diferente a esses meninos, né? Então, né, eu digo eu, professor, estou me colocando no lugar de vários professores que estavam acostumados simplesmente com a lousa, mal com o celular, com dificuldade de expressão, como eu tenho muita dificuldade de falar a público. Mas a gente tem que lidar com isso, porque é a responsabilidade. Ele fala, aspirações e responsabilidade. O tempo quer que a gente mude isso. A situação fez com que a gente mudasse isso. E vocês, que futuramente estarão substituindo e estarão assumindo uma responsabilidade amanhã, tem também essa responsabilidade, não é? Vamos ao outro aí? Ensinar uma arte e uma ciência. Veja na tela aí que foi que eu coloquei. A forte relação estabelecida entre professor e aluno constitui o cerne do processo pedagógico. O saber pode, evidentemente, adquirir de diversas maneiras, e o ensino à distância ou a utilização de novas tecnologias no contexto escolar tem se revelado eficaz, mas para quase todos os alunos, em especial para os que não dominam ainda os processos de reflexão e de aprendizagem, o professor continua indispensável. Olha que eu coloquei isso no começo da introdução da aula. Os ensinos à distância, as novas tecnologias, independentemente de qualquer situação, o professor continua indispensável. A presença física, né?
o contato, como muitos costumam dizer, a química, ela é imprescindível para o sucesso do aprendizagem. Ela é imprescindível para o conhecimento. Ninguém consegue aprender sozinho. Há as exceções. Tanto é que quando você tem alguma dúvida, você manda uma mensagem no privado. Ô professor, olha, isso aqui eu não entendi não, você errou, né? E olha que esses vídeos também provocam, né, muitos erros. Os erros de linguagens que nós temos são muito escancarados quando a gente grava um vídeo que você está assistindo e você vê, não vou editar não, já está aí, vai como está. Então, esse ensino à distância, ele é importante, essas aulas são importantes, mas, sem sombra de dúvida, como ele coloca, o papel do professor é indispensável. Tem muitas empresas na área de educação que querem substituir por esse processo. E não é interessante. Não há como ser interessante. O papel do professor, ele é imprescindível, né? Então, por isso, hoje tem pós-graduação aí de 3 meses, né? Só para você ter uma ideia. E eu coloquei mais um ponto aí, vocês prestem atenção na tela novamente. A grande força dos professores reside no exemplo que dão, manifestando sua curiosidade, a sua abertura de espírito e mostrando-se pontos a sujeitar as suas hipóteses à prova dos fatos e até reconhecer os próprios erros. Deve, sobretudo, transmitir o gosto pelo estudo. A comissão julga o que é preciso repensar a formação de professores de maneira a cultivar nos futuros professores precisamente as qualidades humanas e intelectuais aptas a favorecer uma nova perspectiva de ensino que vá no sentido proposto pelo presente relatório. Então, quando ele fala nesse relatório de Delors, né, é justamente isso, né? A força do professor reside nessa manifestação, na visita a um parque, na visita a um museu, na praça pública, porque isso é que nos envolve, né? A interação se envolve nesses processos, né? E o ensino à distância, ela revela muito essas deficiências. E essas aulas remotas, né? Vocês podem fazer, eu não quero comparar a aula de ninguém, estou longe disso aqui. Mas vocês preferem a aula de um e de outro justamente pelo processo que ela é elaborada. Não é isso? Então, olha, amanhã é aula do professor tal. Olha, vou lá que ele tá engraçadinho. Outro é mais sério. Então, na próxima aula mesmo, eu vou trazer um violão aqui e vou cantar. E se vocês não gostarem, aí vão ter que assistir as aulas normalmente, porque aí eu vou cantar 1 hora seguida. Aí é brincadeira, né? Então, quando ele coloca ensinar é uma arte, uma ciência, é justamente isso. O professor, ele tem esse manejo de um dia ele chegar com uma cara, olha, hoje eu vou transformar isso. E se for bem assimilado pelos educandos, uma maravilha. Se não for, vai por terra. Mas os professores, em busca dessas novas perspectivas, está nisso aí, né? Em que nós temos que nos mostrar sempre aptos às novas mudanças. Não é isso? Vamos para a próxima. Professores em busca de novas perspectivas. Qualidade dos professores. Vocês que estão no último ano do curso magistério, tem que saber isso, né? Qualidade. Como se adquire qualidade? De que forma? Só o conhecimento tem essa capacidade, a interpretação dos mesmos. E também, não vou dizer se você não tem vocação, mas tem que ter uma luta incessante para que você goste, ou então tem que mudar, né? Então olha na tela e veja o que ele diz aí. O rápido aumento da população escolar no mundo trouxe consigo um recrutamento em massa de professores. Este recrutamento teve de fazer-se
muitas vezes com recursos financeiros limitados, e nem sempre foi possível encontrar candidatos qualificados. A falta de financiamento e de meios pedagógicos, assim como a superlotação de turma, traduzem-se frequentemente uma profunda degradação das condições de trabalho dos professores. A entrada na escola de alunos com grandes dificuldades no ambiente social e familiar impõe novas tarefas aos professores, para as quais eles estão muitas vezes mal preparados. Finalizando, aqui essa qualidade dos professores. Eu trabalho no CMA há quase 30 anos, e de lá para cá nós evoluímos anos-luz. Mas uma coisa que eu percebi nos últimos anos, e compartilho aqui com quem assistiu o vídeo, é justamente isso. Nós adquirimos ao longo desse desenvolvimento, as carências que o autor coloca aí, a falta de financiamento, e que houve uma evolução, Então eu comecei, ainda não tinha nível superior, tive nível superior, depois fiz outra especialização, faço uma nova especialização, estou às portas do mestrado. Mas aí o seguinte, antes de qualquer currículo turbinado, cheio de cursos, cheio de graduação, pós-graduação, existe algo superior a todas as coisas: o ser humano. E muitas vezes se testemunha, eu digo porque já dirigi o CMA por 2 vezes, não fui lá essas coisas todas, até pelo meu jeito meio torrão. No entanto, o que a gente percebe é que a escola, nós professores turbinamos melhor o nosso currículo. Houve uma melhora significativa de uns tempos para cá na questão remunerativa, e nós ficamos extremamente profissionais de uma área e esquecemos também um lado humano. Não que professor tenha que ser psicólogo, não que professor tenha que ser médico, não que professor tenha que ser isso. Não. Mas o professor, ele trabalha com pessoas. E com pessoas se tem que ter muito cuidado. Por isso que ele coloca aí, Então nós vivemos numa sociedade que, além de preconceituosa, nós temos que lidar com essa questão da intolerância e ensinar a não, ensinar a ser tolerantes. Vivemos numa sociedade majoritária pobre, então tem que se entender esse jovem que chega na escola, que você acha que todo mundo vive num mundo parecido com o seu, e não vive. Então a escola, ela tem, nós professores, além de ter esse currículo turbinado, temos que ser, acima de tudo, humanos. Por isso que alguns professores têm uma ligação enorme com alunos, reconhecidamente, outros nem tanto, Eu vou citar aqui, que ela fez aniversário ontem, a professora Lindinalva, que ela tem, assim, um carisma e uma idolatria, os alunos têm uma idolatria muito grande, justamente por quê? Porque ela é uma excelente profissional, ela é uma excelente pessoa, e ela conhece pessoas, porque viveu e vive e conhece essa situação, e se coloca no lugar. Então essa questão de empatia, ainda nós fomos mais empáticos durante muito tempo, e estamos perdendo essa empatia. Conseguimos uma série de direitos, conseguimos uma série de melhorias, mas infelizmente ainda a questão de empatia por parte de alguns ainda é uma deficiência. Não é isso? Até porque ser humano se nasce, pessoas se constroem. E os professores, em busca de novas perspectivas, e a qualidade está justamente, além do turbinar o currículo, está também na questão da humanização, no trabalho humano. Na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre essas questões das qualidades dos professores, tá bom? No mais, deixo o meu abraço, fiquem com Deus, se cuidem e cuidem dos outros, porque o momento requer muito, mas muito cuidado, tá bom? Bye, bye, um beijo e um abraço. Uhul!